Você já sentiu o peso dos olhares alheios, como se cada julgamento fosse uma corrente amarrando sua alma? Billy Graham tem uma mensagem que vai te libertar. Você já esteve no meio de uma multidão, com o coração doendo e a mente afogada em barulho? Não o barulho do mundo, mas o barulho das opiniões das pessoas, das suas rejeições, dos seus julgamentos, das suas risadas? Você já se sentou nos cantos silenciosos da sua alma e perguntou: por que o que eles dizem me machuca tanto? Meu amigo, deixe-me te dizer algo que você pode não querer ouvir, mas precisa ouvir. Às vezes, as pessoas que você se desdobra para agradar, as pessoas por quem você chora, as pessoas por quem você tenta tanto ser bom o suficiente, são exatamente as pessoas das quais Deus está tentando te libertar. E você deve permitir que Ele o faça. Você deve parar de deixar as pessoas te perturbarem. Você deve se libertar das correntes. Você deve ser livre. Antes de começar, deixe um nos comentários, se você quer se libertar dos julgamentos. Curtiu? Dá aquele like maroto e se inscreva. Tem surpresa no final. Mas deixe-me te levar de volta a um dia nas Escrituras que arde no espírito como fogo. O dia em que zombaram de Jesus, o dia em que cuspiram em seu rosto, o dia em que riram enquanto ele carregava aquela cruz áspera e cheia de farpas. Aquele era o Filho de Deus, o Verbo feito carne, o Cordeiro Imaculado, e ainda assim o ridicularizaram como se fosse um criminoso. Se fizeram isso com Jesus, o sem pecado, o que te faz pensar que não falarão falsamente sobre você? O que te faz pensar que você estará isento de ser incompreendido, ridicularizado e julgado injustamente? Escute-me. Você deve parar de dar às pessoas o poder que pertence a Deus. Você deve parar de deixar que as palavras delas definam seu valor. Deus nunca te pediu para viver para agradar o homem. Ele te chamou para agradar a Ele. Há algo acontecendo em nossa geração, algo perigoso. Estamos obcecados com o que as pessoas pensam, somos viciados em aprovação. E quando alguém não aplaude por nós, quando alguém fofoca sobre nós, quando alguém nos vira as costas, desmoronamos, como se toda a nossa identidade desabasse com a rejeição deles. Mas, filho de Deus, se sua identidade é construída nas opiniões dos outros, ela nunca foi edificada na rocha em primeiro lugar. A Bíblia diz em Gálatas 1, versículo 10: Pois, procuro eu agora persuadir homens ou Deus, ou busco agradar a homens? Se eu ainda estivesse agradando a homens, não seria servo de Cristo. Ouça-me. Se você quer andar em poder, se você quer andar em propósito, se você quer andar em paz, você deve parar de deixar as pessoas te perturbarem. Alguns de vocês estão carregando feridas que não foram causadas por balas, mas por palavras. Palavras ditas na sua infância, palavras de um pai que nunca viu seu valor, palavras de um amigo que te traiu, palavras de um estranho nas redes sociais que feriram mais profundamente do que deveriam. E essas palavras construíram uma prisão em sua mente. Você as repete, as ensaia, acredita nelas. Mas eu vim te dizer que essas palavras não são sua verdade. A palavra de Deus é sua verdade. A voz de Deus deve ser mais alta que as vozes deles. Em Isaías 54, versículo 17, o Senhor declara: Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que de mim procede, diz o Senhor. Você ouviu isso? Não algumas línguas, todas as línguas. Não algumas opiniões, todo julgamento. Você tem a autoridade para não se deixar perturbar, mas para se elevar acima disso. Mas aqui está o que o inimigo sabe. Ele sabe que não pode tirar seu chamado, ele não pode roubar sua salvação. Então, o que ele faz? Ele usa pessoas para te distrair.
Ele envia críticos para te descarrilar. Ele sussurra mentiras através das vozes dos outros para que você duvide de si mesmo, questione Deus e se afaste do caminho que você deveria seguir. Não percebe? Quando você deixa as palavras das pessoas ditarem sua paz, você está entregando a alegria que Cristo morreu para te dar. Jesus disse em João 14, versículo 27, Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. O mundo te dará caos, as pessoas te darão confusão, mas Jesus, Jesus, Ele te dá paz, não como o mundo dá. E aí, galera? Comenta a fé, se tá pronto para mudar sua vida. Não gostou? Dá um like mesmo assim e fica até o fim para uma revelação top. Há uma história em 1 Samuel 17, a história de Davi e Golias. Mas antes de Davi enfrentar Golias, ele teve que enfrentar outra pessoa, seu próprio irmão, Eliabe, aquele que deveria tê-lo encorajado, que deveria tê-lo apoiado. Em vez disso, Eliabe olhou para Davi e disse, Por que você veio aqui? E com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço sua presunção e a maldade do seu coração. Você veio apenas para assistir à batalha. Isso soa familiar, não é? As próprias pessoas que deveriam te apoiar te diminuem. As pessoas que deveriam te entender questionam suas intenções. Mas o que Davi fez? Ele lutou com Eliabe? Ele tentou se defender? Não. Davi se afastou dele. É isso que alguns de vocês precisam fazer. Se afastar, não com ódio, mas com propósito. Não com amargura, mas com foco. Pare de desperdiçar sua unção, tentando se explicar para pessoas que não estão designadas ao seu destino. E quando Jesus estava em julgamento diante de Pilatos, lançaram acusação após acusação contra ele. Mentiras, blasfêmias, zombaria. E a Bíblia diz em Mateus 27, versículo 14. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou grandemente maravilhado. Às vezes, a resposta mais poderosa é não dar resposta alguma. Você não precisa lutar contra cada mentira, você não precisa revidar cada insulto. Que seu silêncio seja sua força, que seu fruto seja sua evidência. O inimigo quer que você desperdice sua voz defendendo seu nome, mas Deus quer que você use sua voz proclamando o nome dele. E eu quero falar com aqueles de vocês que sentem que sua alma está sangrando por causa da traição. Sim, você, que foi fiel, que foi leal e ainda assim foi deixado para trás. Foi difamado, esquecido. Eu vejo suas lágrimas. Deus vê suas lágrimas. Mas não deixe que a traição te torne amargo. Deixe que ela te torne melhor. Deixe que ela te leve ao único que foi traído com um beijo, o Salvador, que ainda lavou os pés de Judas, mesmo sabendo o que estava por comer. Isso é força. Isso é poder. Isso é amor divino. Você não supera as pessoas retaliando. Você supera elevando-se. Você supera mantendo seu coração puro. Romanos 12, versículo 19 nos diz: Não tomem vingança, meus amados, mas deixem a ira para Deus, pois está escrito: A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Muitos de vocês estão carregando ofensas como correntes ao redor da sua alma, e essas correntes estão impedindo sua adoração, suas orações, sua alegria. Você não pode voar quando está preso pelo peso do que fizeram com você. Perdoe-os, não porque eles merecem, mas porque você merece paz. Solte-os, não porque você é fraco, mas porque você é forte no Senhor. Você precisa liberar para receber o que Deus tem para você. Deus está levantando uma geração de crentes tão enraizados em sua identidade, tão fundamentados na verdade, tão cheios do Espírito, que nenhuma quantidade de crítica pode abalá-los. Eles não são movidos por aplausos ou ataques, eles sabem quem são e a quem pertencem. Sua validação não vem de plataformas curtidas ou elogios,
Ela vem do trono do céu. Salmos 118, versículo 6, diz: O Senhor está comigo, não temerei. O que pode me fazer o homem mortal? Você deve andar com esse tipo de confiança, uma confiança santa, uma ousadia nascida do amor do Pai. Deixe o mundo te interpretar mal. Deixe-os te questionar. Deixe-os te rejeitar. Porque aquele que mais importa, Deus Todo-Poderoso, te aceita, te entende e nunca deixa seu lado. Você não é chamado para ser popular. Você é chamado para ser fiel. E fidelidade, às vezes, significa andar sozinho, permanecer firme diante das críticas e dizer como Paulo em Atos 20, versículo 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Nada disso me abala. Eu sei o que é ficar acordado à noite, ensaiando conversas. Eu sei o que é chorar lágrimas que ninguém vê, porque você só quer paz. Mas você deve chegar a um lugar onde a única voz que importa é a voz do pastor. E ele está dizendo para você hoje à noite: você é meu. Eu te escolhi. Eu te chamei pelo nome. Você não é o que eles disseram. Você é o que eu digo. O diabo é um mentiroso. Ele está usando pessoas para plantar sementes de insegurança, mas Deus está arrancando essas mentiras agora com o poder da verdade. Bora lá? Se essa mensagem toca seu coração, deixa um amém nos comments, se inscreve e não pula o final. Tem algo especial para você. Você não precisa da aprovação deles para cumprir seu propósito. Deus não está conduzindo uma democracia. Ele não precisa de um voto para te abençoar. Ele já decidiu. E o que Deus tem para você, nenhuma pessoa pode cancelar. Nenhum crítico pode parar. Nenhum inimigo pode bloquear. Isaías 43, versículo 13, declara: Desde a eternidade sou eu. Não há quem possa livrar da minha mão. Quando eu agir, quem poderá impedir? Filho de Deus, não deixe as pessoas te perturbarem mais. Elas não são fortes o suficiente para impedir a mão de Deus na sua vida. Talvez você tenha sido ignorado. Talvez tenham dito que você é velho demais, jovem demais, não talentoso o suficiente, não santo o suficiente. Mas ouça, quando Deus escolheu Davi, ele estava no campo, esquecido pelos homens, mas escolhido por Deus. Quando Deus chamou Moisés, ele gaguejava. Quando Deus ungiu Esther, ela era apenas uma jovem órfã. Deus não chama os qualificados, ele qualifica os chamados. E quando ele te chama, você não precisa da permissão do homem. Você não precisa de uma plataforma, você só precisa dizer sim. Pare de baixar seus padrões só para se encaixar. Pare de apagar sua luz só para ser aceito. Pare de comprometer quem você é só para evitar críticas. As pessoas não morreram por você. As pessoas não te salvaram. As pessoas não te tiraram daquele abismo. Deus fez isso. Então pare de se curvar às opiniões quando você é chamado para se curvar somente a Jesus. Pare de deixar as pessoas te perturbarem. Seu destino é grande demais, seu chamado é alto demais, sua unção é valiosa demais para ser descarrilada por pessoas que nem conhecem o preço que você pagou em particular. Não explique seu propósito para aqueles que nunca jejuaram com você, nunca choraram com você, nunca intercederam por você. Deixe sua vida falar. Deixe seu fruto falar. E deixe sua paz ser sua arma. Eu sinto em meu espírito agora mesmo que correntes estão se quebrando. Mentiras estão sendo silenciadas. Mentes estão sendo renovadas. Alguns de vocês vão dormir hoje à noite, sem ansiedade pela primeira vez em anos. Não porque as pessoas pararam de falar, mas porque você parou de ouvir. Você ouviu a voz de Deus e ela sobrepujou todas as outras vozes. É isso que acontece
quando você muda seu foco. Quando você para de deixar as pessoas te perturbarem, você começa a deixar Deus te usar. Deixe que eles digam o que quiserem, deixe que sussurrem, deixe que duvidem. Mas você correrá com fogo, você andará em paz, você falará com ousadia e nunca mais dará às pessoas o poder de roubar a alegria, o chamado, a identidade que Deus selou em sua vida com o sangue de seu Filho. Você é livre, você é escolhido, você é imperturbável. E isso, meu amigo, é como você anda em vitória. É como você anda como Jesus. É como você silencia todas as vozes, exceto a voz daquele que te ama com um amor eterno. Glória a Deus. Mas eu te digo, filho de Deus, chega um momento na vida de todo crente quando você deve se levantar das cinzas das opiniões das pessoas e caminhar ousadamente para a luz da sua identidade divina. A mesma multidão que gritou Hosana, no domingo gritou crucifiquem-no, na sexta-feira. Você percebe? Se eles puderam se voltar contra Jesus, o Filho do Deus vivo, o que te faz pensar que não se voltarão contra você? E, no entanto, ele não retaliou, ele não vacilou, ele não deixou as vozes da multidão alterarem seu propósito. Ele fixou seus olhos como pederneira na vontade de seu Pai. E você deve fazer o mesmo. Você não é chamado para ser amado. Você não é chamado para ser elogiado. Você é chamado para ser fiel. Pare de deixar o falatório de pessoas quebradas quebrar seu espírito. Pare de deixar vozes inseguras sussurrarem mentiras em seu propósito dado por Deus. Eles não te ungiram, Deus o fez. Eles não te chamaram, Deus o fez. Eles não morreram por você, Jesus o fez. Por que então você dá mais peso às palavras deles do que às dele? Antes de tudo, clica no like se você acredita na liberdade. Comenta 2 para apoiar e fica ligado até o fim para uma surpresa que vai te chocar. Ouça-me agora. A maior tática do inimigo é a distração. Se ele não pode te destruir, ele te distrairá. Ele usará pessoas, às vezes até as mais próximas de você, para drenar sua alegria, para despertar suas inseguranças, para descarrilar sua fé. Mas a Bíblia declara, em Isaías 54, versículo 17, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que de mim procede, diz o Senhor. Você ouviu isso? As palavras deles podem se formar, mas não florescerão. Os planos deles podem surgir, mas cairão diante do seu Deus. Há uma ousadia santa que Deus está tentando acender em você. Uma ousadia que diz, embora o mundo me difame, eu permanecerei. Embora me interpretem mal, eu avançarei. Embora me ridicularizem, eu magnificarei o Senhor. Pare de pedir permissão para ser quem Deus te criou para ser. Pare de encolher para se encaixar em espaços que seu espírito já superou. Você nunca foi feito para ser o favorito de todos. Você foi escolhido para ser dele. Não sabe que óleo e água não se misturam? Que luz e trevas não dançam juntos? Se o mundo nunca te incomodou, você poderia estar caminhando em harmonia com ele. Mas quando o Espírito do Deus vivo te separa, o mundo notará e ele resistirá. É por isso que eles vêm contra você, é por isso que tentam fazer furos na sua paz, porque a luz que você carrega expõe a escuridão com a qual eles aprenderam a viver. Sua presença os lembra de tudo o que tentaram enterrar, então eles tentam enterrar você. Mas eu vim te dizer que a ressurreição corre em seu sangue. Você não é apenas um sobrevivente, você é mais que vencedor através de Cristo Jesus, que te ama. O que o homem enterrou, Deus está prestes a levantar. O que as pessoas rejeitaram, Deus está prestes a usar. O que eles chamaram de inútil, Deus chama de escolhido. Então, não procure validação daqueles que são cegos para o seu valor.
Você não foi feito para ser compreendido, você foi feito para brilhar. Salmos 118, versículo 6, diz: O Senhor está comigo, não temerei. O que pode me fazer o homem mortal? Deixe esse fardo penetrar profundamente em seu espírito esta noite. O que podem eles fazer? Eles podem falar, mas não podem tirar sua unção. Eles podem criticar, mas não podem cancelar seu chamado. Eles podem sair, mas não podem impedir o que Deus já começou. A missão na sua vida está selada no sangue de Jesus, não pode ser votada, ridicularizada ou manipulada. Então não deixe que eles te perturbem mais. Deixe que sussurrem, deixe que tramem, deixe que rolem a tela e zombem e fofochem. Você permaneça enraizado, permaneça fiel, permaneça em oração e louvando. Porque enquanto eles te observam, Deus está cuidando de você. Enquanto tentam te derrubar, Deus está preparando uma mesa diante de você, na presença dos seus inimigos. Eles pensaram que estavam te puxando para baixo, mas estavam te empurrando para mais perto do seu avanço. Eu sei que dói. Sei que arde quando pessoas em quem você confiava se tornam frias, quando amigos se tornam estranhos, quando a família joga pedras com seu silêncio. Mas deixe-me te lembrar. Jesus foi traído com um beijo. Ele foi negado por aquele que caminhou sobre as águas com ele. Ele foi abandonado por todos, exceto pelos que realmente creram. Então, se isso aconteceu com ele, não ache estranho quando acontecer com você. Deus não está te punindo. Ele está te purificando. Ele está removendo o que você pensava que precisava para que você possa receber o que ele preparou. Ele está afastando o barulho para que você possa ouvir a voz dele. Ele está permitindo a rejeição para redirecionar você. Romanos 8, versículo 28, promete: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você entendeu isso? Não algumas coisas, não as coisas boas, todas as coisas, até a traição, até o mal-entendido, até o coração partido. Está funcionando, está moldando, está te formando para a glória. Mas você não pode entrar nessa glória carregado com a bagagem das pessoas. Você deve jogá-la fora, sacudir a poeira. Isaías 52, versículo 2, ordena: Sacode o pó de ti, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço. Isso significa que você precisa decidir se levantar, se livrar, quebrar a corrente da ofensa, da amargura, do ressentimento, não porque eles merecem seu perdão, mas porque você merece sua liberdade. A liberdade não vem esperando por desculpas. Ela vem recebendo a paz que só Deus pode dar. A paz que excede todo o entendimento, a paz que diz: mesmo que eles nunca me entendam, eu sou compreendido pelo meu Criador. Essa paz é sua porção, essa confiança é sua herança. Então, pare de deixar as mentes pequenas das pessoas definirem seu destino amplo. Se fofocaram sobre você, deixe que fofochem. Se zombaram da sua obediência, deixe que zombem. Você não precisa da aprovação deles. Você já tem a de Deus. Quando o inimigo tenta te lembrar das palavras deles, lembre-o da palavra de Deus. Você é a cabeça, e não a cauda. Você é maravilhosamente criado. Você é um sacerdócio real, uma nação santa, uma possessão especial de Deus. Fale isso até que sua alma acredite. Declare até que seu espírito se firme nisso, porque aqui está a verdade. Quanto mais você cresce em Cristo, mais resistência enfrentará. Mas essa resistência não é um sinal de que você está falhando. É um sinal de que você está avançando. Tá com a gente? Deixa um livre nos comentários, se inscreve rapidinho e não sai. O final tem um presente que você não vai acreditar. Árvores com raízes profundas não temem o vento, e uma alma ancorada na palavra de Deus não treme só
porque as opiniões das pessoas mudam como o clima. Você nasceu para se elevar acima não com orgulho, mas com propósito. Não para provar que eles estão errados, mas para provar que Deus está certo. Não deixe o diabo usar as pessoas como espelhos para distorcer seu reflexo. Olhe para a palavra, olhe para a cruz. É aí que está seu valor. Não nas curtidas deles, não nas palavras deles, mas no sangue dele. Então, ande de cabeça erguida, não porque você é arrogante, mas porque sabe quem anda com você. Salmos 3, versículo 3, diz: Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, minha glória e o que me ergue a cabeça. Isso significa que não importa o quão baixo eles tentem te trazer, Deus te levantará. Não importa quão profundo seja o abismo, o braço dele não é curto demais para salvar. Ele te levantará, te restaurará e reafirmará tudo o que disse sobre você. Agora, eu declaro isso sobre você com toda a ousadia do céu. Você não será mais atormentado pelo que as pessoas dizem. Você não carregará mais o peso da rejeição delas. Você não será mais definido pela disfunção delas, porque sua identidade está enraizada em Cristo e nele você é completo. Você é chamado. Você é equipado. Você é suficiente. Deixe os zombadores zombarem. Deixe os haters odiarem. Você tem algo maior em você. Algo eterno. Algo imparável. Não deixe as pessoas te perturbarem mais. Não deixe o barulho delas abafar a voz de Deus. Não deixe a sombra delas cobrir sua luz. Levante-se, regozije-se, pois seu Redentor vive. E aquele que começou uma boa obra em você será fiel para completá-la. Agora respire, amado. Limpe suas lágrimas, erga suas mãos e continue caminhando. Pois a batalha não é sua. A dor não foi em vão. E os críticos são apenas a confirmação de que você está carregando algo que o inimigo teme. Aleluia! Continue pressionando, continue louvando e não ouse deixar que eles te perturbem mais. E ouça-me agora. Quando você decide não deixar as pessoas te perturbarem mais, você não está escolhendo orgulho. Você está escolhendo paz. Você não está construindo muros para excluir as pessoas. Você está construindo limites para manter a voz de Deus dentro. Há uma distinção divina entre andar em amor e viver como um capacho. Jesus amou o mundo, mas nunca deixou as opiniões do mundo guiarem sua missão. Ele mostrou compaixão, mas nunca entregou suas convicções. Você também deve aprender a amar ousadamente e se afastar livremente, porque algumas pessoas não estão designadas ao seu destino. Elas são distrações para atrasá-lo. E eu digo isso com amor. Pare de esperar lealdade daqueles que são leais apenas à própria agenda. Pare de dar acesso àqueles que continuamente assassinam sua alegria com suas palavras. Pare de deixar que aqueles que não andam com Deus definam seu andar com Deus. Você tem chorado por portas que o próprio Deus fechou. Você tem lamentado a ausência de pessoas que Deus removeu para te dar espaço para crescer. E enquanto você chora a ausência deles, o céu está se regozijando com sua libertação. Oh, quantas bênçãos foram adiadas, porque você estava mais focado nas pessoas do que na promessa. Quantas noites você perdeu o sono por causa do que eles disseram, do que fizeram, de como te fizeram sentir? Mas hoje, eu vim quebrar esse ciclo em nome de Jesus. Você não será mais acorrentado aos humores dos outros. Você não deixará mais o silêncio deles roubar seu sono. Você não permitirá mais que a crueldade deles te faça questionar seu chamado. Você é livre, livre na mente, livre no espírito, livre nas suas emoções, porque aquele que o Filho liberta é verdadeiramente livre. João 8, versículo 36. Amado, seu chamado não está em debate, seu valor não é uma votação pública, seu destino não é uma decisão de grupo. Deus não convocou um comitê quando te ungiu.
Ele não consultou seus críticos quando te deu sua visão. Ele sussurrou propósito em sua alma antes mesmo de você ser formado no ventre de sua mãe. Antes que eles soubessem seu nome, ele o escreveu na palma de sua mão. Isaías 49, versículo 16. Então, por que você continua entregando sua alegria àqueles que não tiveram parte na sua criação? Deixe-os ir. Deixe as palavras deles caírem impotentes no chão. Deixe as opiniões deles desvanecerem como poeira ao vento. Você não é responsável por como as pessoas te veem. Você é responsável por como você anda diante de Deus. Miqueias 6, versículo 8, diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus, não para impressionar, não para explicar, não para se defender em cada ambiente. Apenas ande humildemente, apenas ande fielmente, apenas ande em amor, mesmo quando eles se afastarem. E lembre-se disto: às vezes, Deus permite que as pessoas te maltratem, não para te quebrar, mas para te construir. As traições foram dolorosas, sim. As críticas cortaram fundo, sim. Mas elas te ensinaram algo. Elas revelaram o que você realmente acredita. Elas te levaram mais perto do coração de Deus. Elas despiram o superficial para que você pudesse ser ancorado no sagrado. Então, abençoe essas temporadas. Agradeça a Deus pelas tempestades. Elas podem ter sido enviadas pelo inimigo, mas foram usadas pelo Mestre. Assim como José, você pode ter sido jogado em um poço. Assim como Davi, você pode ter sido ignorado e incompreendido. Assim como Paulo, você pode ser difamado por pregar a verdade. Mas, em cada caso, Deus mudou o jogo. O que eles planejaram para o mal, Deus usou para o bem. O que eles tentaram destruir, Deus ressuscitou em glória. E se Ele fez isso por eles, Ele fará por você. Você não precisa que todos te aplaudam. Você só precisa da mão de Deus sobre você. Agora, você não precisa que todos te compreendam. Você só precisa permanecer no centro da vontade dEle. A Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 7: Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Seu trabalho não é fazer as pazes com todos, é andar em obediência e deixar Deus cuidar do resto. Ele te vindicará, Ele te defenderá, Ele te levantará no tempo devido. E ó, quão doce será esse levantamento, não porque você lutou de volta, não porque você retaliou, mas porque você permaneceu plantado em retidão. Você amou quando foi difícil, você perdoou quando foi doloroso, você sorriu quando esperavam que você desmoronasse. Esse tipo de fé é o que move montanhas. Esse tipo de obediência é o que traz o céu à terra. Deixe-me falar profeticamente em sua vida agora. Há uma nova força nascendo em você. Uma força que não se curvará mais à rejeição. Uma força que não tremerá mais diante das opiniões das pessoas. Uma força que diz: eu sei quem sou e sei de quem sou. Uma força que anda pelo fogo e sai sem nem cheirar a fumaça. Uma força que canta até na prisão. Uma força que dança até no covil dos leões. Uma força que grita: embora ele me mate, ainda assim confiarei nele. Jó 13, versículo 15. Você não foi feito para ser abalado por sombras. Você foi feito para permanecer na luz da glória dele. Então levante-se, filho de Deus. Levante-se da mágoa. Levante-se do medo. Levante-se da necessidade constante de aprovação. O leão não se preocupa com as opiniões das ovelhas, e o filho do rei também não deve se preocupar com o latido da multidão. Veja, o momento em que você para de deixar as pessoas te perturbarem é o momento em que você começa a viver com poder. Você não reage mais.
Você responde com graça. Você não desmorona mais. Você se levanta com resiliência. E isso, amado, é uma arma no espírito. É um testemunho que não pode ser silenciado. É um fogo que não pode ser apagado. Porque quando eles não conseguem mais manipular seu humor, não conseguem mais controlar seu ímpeto, que o Espírito Santo te lembre todos os dias que você é selado, santificado e separado. Sua jornada é sagrada, seus passos são ordenados, suas cicatrizes são prova de que você sobreviveu ao que deveria te matar. E cada vez que você mantém sua paz diante da ofensa, cada vez que mantém sua cabeça erguida quando tentam te derrubar, cada vez que responde com amor em vez de amargura, você está derrotando a agenda do inferno com o poder do céu. Então, pare de se explicar. Pare de encolher para deixar os outros confortáveis. Pare de dançar ao ritmo dos humores deles. Sua vida é valiosa demais. Seu propósito é santo demais. Seu tempo é curto demais. Você tem uma coroa para carregar. Você tem almas para alcançar. Você tem um reino para construir. Você não tem tempo para se distrair com pessoas que nem sabem para onde estão indo. Você veio de longe demais para voltar agora. Lutou arduamente demais para ser derrubado por palavras ociosas. Orou por tempo demais para ser desencorajado pelas opiniões daqueles que nunca viram suas batalhas. Deus ainda não terminou com você. O melhor não está atrás de você. O melhor está surgindo agora. E a única coisa que pode te parar é se você parar para discutir com a multidão. Continue caminhando, continue adorando, continue confiando no Deus que vigia sobre você e não dorme nem cochila. Salmos 121, versículo 4. Ele é seu defensor, ele é seu provedor, ele é seu vingador. E quando você se recusa a deixar as pessoas te perturbarem, quando você solta e entrega a Deus, você está abrindo as comportas do céu sobre sua vida. Então, permaneça firme, amado. Erga seus olhos. Deixe seu espírito se elevar, porque Deus não está te pedindo para lutar contra seus críticos. Ele está te pedindo para confiar nele, apesar deles. E se você fizer isso, se você realmente entregar tudo nas mãos dele, então nenhuma arma, nenhum sussurro, nenhuma ferida jamais prosperará contra você novamente. E amado, ouça atentamente, porque é aqui que as correntes se quebram. É aqui que a cegueira espiritual se dissipa. É aqui que você sai das sombras da aprovação humana e entra na luz maravilhosa do propósito divino. Há uma ousadia sagrada que Deus quer despertar em você, uma santa resistência contra as mentiras do inimigo que vem pela boca de pessoas feridas. E sim, às vezes, as pessoas que mais te perturbam não são seus inimigos. São vasos quebrados, reagindo à própria dor, ao próprio medo, à própria confusão. Mas ouça-me, só porque eles estão quebrados, não significa que você precisa se quebrar com eles. Só porque eles atacam com amargura, não significa que você precisa responder da mesma forma. Você não supera as trevas adicionando mais trevas. Você supera o mal com o bem. Isso não é fraqueza, isso é poder do reino. Há um fogo em você que o inferno não pode apagar, mas você deve parar de dar seu fogo para cada alma fria que passa por você. O óleo da sua unção é precioso demais para ser desperdiçado, explicando-se para aqueles que nunca viram seu lugar secreto, que nunca jejuaram com você, que nunca choraram no chão com você na hora da meia-noite. Sua história é sagrada, seu testemunho é solo santo. E se Deus achou por bem te levantar do abismo, então você pode ter certeza de que Ele não vai deixar você cair aos pés das opiniões das pessoas. Deus está chamando seus filhos para mais alto, não apenas em destino, mas em caráter. Não apenas em posição, mas em postura. Você não pode lutar batalhas espirituais com armas carnais. Você não pode vencer o ódio com raiva.
Você não pode ganhar a guerra do destino reagindo a cada ataque mesquinho. É por isso que a Bíblia diz, em Efésios 6, versículo 12: Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo. Não é sua cunhada, não é seu colega de trabalho, não é aquele amigo que se tornou inimigo, nem mesmo o estranho online jogando pedras. É um espírito de distração, é um espírito de divisão. E ele não pode prevalecer, a menos que você o empodere com sua atenção. Silêncio não é rendição. Perdão não é fraqueza. Ignorar o barulho não é indiferença. Essas são armas dos maduros, são ferramentas dos espiritualmente disciplinados. Jesus poderia ter respondido a cada acusação, mas permaneceu em silêncio diante de Pilatos. Não porque não tinha poder para falar, mas porque tinha sabedoria para permanecer no propósito. Ele sabia que a cruz era mais importante que uma resposta. Ó Deus, ajude-nos hoje a ver a cruz além do conflito. Há uma razão pela qual Deus nos diz em Salmos 46, versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque a quietude não é preguiça, é uma arma. Quando você escolhe ficar quieto diante da ofensa, você está anunciando aos céus e ao inferno: eu confio em Deus mais que nas minhas emoções. Você está proclamando: Deus lutará minha batalha melhor do que eu jamais poderia. Você está testemunhando: a vingança pertence ao Senhor e eu estou seguro em suas mãos. E nessa quietude, Deus começa a se mover. Ele começa a mudar coisas nos bastidores. Ele começa a preparar uma mesa na presença dos seus inimigos, não para humilhá-los, mas para te elevar à graça. Você ouve-me hoje? Quando você para de deixar as pessoas te perturbarem, você toma seu assento àquela mesa. Você come em paz. Você bebe do cálice que transborda. E não importa quem passe por você. Não importa quem sussurre. Não importa quem observe. Você mantém seus olhos no pastor, porque ele restaura sua alma. Ele unge sua cabeça com óleo. Certamente, a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida, mas apenas se você parar de perseguir os fantasmas da aprovação das pessoas. Você não é quem eles dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. E deixe-me te lembrar, Ele te chama de escolhido. Ele te chama de santo. Ele te chama de real. Ele te chama de vitorioso. Ele te chama de seu. Você não é a soma da rejeição deles. Você é o resultado da redenção dele. E essa redenção tem um preço pago integralmente pelo sangue de Jesus Cristo. Por que então, filho de Deus, você trocaria essa compra divina pela opinião barata do homem? Oh, como o inimigo teme um crente que sabe quem é em Cristo, não um crente que canta alto, ou ora por mais tempo, ou grita mais alto, mas aquele que anda em paz quando insultado, que sorri nas tempestades, que abençoa enquanto sangra. Esse crente é imparável. Esse crente atravessa o fogo e sai purificado. Esse crente encara o leão e entra no covil com confiança. Esse crente ouve a zombaria dos homens, mas ainda se move como Moisés, com o cajado de Deus na mão. É hora de se levantar nessa fé. Uma fé que não é abalada por fofocas. Uma fé que não treme diante da traição. Uma fé que não desmorona quando te bloqueiam, te desfazem, saem de você ou esquecem seu nome, porque Deus nunca esqueceu. Ele gravou seu nome nas palmas de suas mãos. Ele conta suas lágrimas e cada palavra dita contra você em segredo, ele já ouviu no céu. E ainda assim, ele escolheu te abençoar. Ele escolheu te guardar. Ele escolheu derramar favor sobre sua vida. Então hoje, levante sua cabeça, não em arrogância, mas em autoridade. Permaneça na armadura completa de Deus, não para que você possa lutar contra pessoas, mas para que você possa permanecer inabalável na presença de Deus. Isaías 54,
Versículo 17 declara: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que de mim procede, diz o Senhor. Essa é sua herança, não porque você é forte, mas porque Ele é forte. Não porque você é perfeito, mas porque sua graça é perfeita. Você não precisa revidar, você precisa se ajoelhar. Você não precisa ganhar discussões, você precisa vencer no espírito. Você não precisa da última palavra, você precisa da palavra viva, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Deixe essa palavra guiar sua boca, governar sua resposta, moldar suas emoções, até que você não seja mais jogado pelas ondas dos humores das pessoas, mas ancorado nas promessas do Deus Todo-Poderoso. Porque eu te prometo isso. Quando Deus se torna seu foco, as pessoas perdem seu poder. Quando a adoração se torna seu padrão, a ofensa não pode se enraizar em seu coração. Quando a oração se torna sua postura, a paz se torna sua porção. E eu não falo de uma paz que o mundo dá. Eu falo de uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que guarda seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 7. Uma paz que deixa o inimigo nervoso, porque não importa o que ele jogue, você não vacilará. Essa paz é sua herança, essa confiança é seu direito de nascimento, essa força é sua porção. Então deixe que ele fale, deixe que ele minta, deixe que ele te interprete mal, deixe que ele saia. Mas você permanece plantado, você permanece puro, você permanece orando, porque aquele que vigia sobre você não dorme nem cochila. E quanto mais você solta o barulho, mais claramente você ouvirá o sussurro dele. Agora é a hora de parar de ser prisioneiro das opiniões das pessoas e começar a ser um administrador das promessas de Deus. Ele não te chamou para reagir, ele te chamou para reinar. E reinar não vem através da raiva, vem através do descanso. Descanso em seu amor, descanso em sua justiça, descanso em sua verdade. E esse descanso te levará mais longe do que qualquer discussão jamais poderia. E, amado, deixe-me falar ao próprio cerne da sua alma, porque esta mensagem não é apenas para seus ouvidos, é para seu espírito. Você tem andado sob o peso de opiniões que nunca foram ordenadas para te definir. Você tem diminuído sua voz para se encaixar em lugares onde Deus nunca te chamou para permanecer em silêncio. Mas Deus está dizendo hoje: levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías 60, versículo 1. É hora de se elevar acima do falatório, acima das críticas, acima do medo de ser mal interpretado, porque quanto mais você se preocupa com o que as pessoas pensam, mais você atrasa o que Deus destinou. Você não foi projetado para ser amarrado à validação humana. Você foi criado para andar na confirmação divina. E a confirmação de Deus não vem em aplausos, vem em alinhamento. Ele te alinha com propósito, alinha com poder, alinha com paz. E esse alinhamento muitas vezes começa na solidão. Não tema as temporadas solitárias, filho de Deus. Não despreze as temporadas em que parece que ninguém te entende. É onde Deus faz seu trabalho mais profundo. É onde Ele te desmama da adição à aprovação. É onde Ele te ensina a beber do poço que nunca seca. Alguns de vocês têm sido atormentados, não pelo que as pessoas fizeram, mas pelo que elas podem fazer. Você deixou o medo do homem se tornar uma fortaleza em sua mente, repetindo conversas imaginárias, ensaiando respostas que nunca dará. Você está perdendo o sono, não por causa do que aconteceu, mas por causa do que poderia acontecer. Mas Deus não é o autor do medo. Ele não te deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã.
2 Timóteo 1, versículo 7. E uma mente sã não é perturbada pelo drama dos outros. Uma mente sã não corre atrás de explicações. Uma mente sã sabe que se Deus é por você, quem pode ser contra você? E eu sei sim, eu sei que dói quando aqueles que você mais ama se tornam os que te ferem mais profundamente. Eu sei a dor da traição, eu sei a angústia do abandono, eu sei o que é se sentir excluído, falado, falsamente acusado, mas eu também conheço aquele que foi desprezado e rejeitado pelos homens, aquele que foi traído com um beijo, aquele que ficou em silêncio enquanto seus inimigos tramavam a morte, enquanto o céu preparava a ressurreição. Esse mesmo Jesus agora vive em você, e ele não é abalado pelos esquemas deles. Ele não é ameaçado pelas opiniões deles. Ele não é movido pelos planos deles. Ele está assentado à destra de Deus, intercedendo por você a cada respiração. Então deixe o fogo te refinar, deixe a pressão te preparar, deixe o silêncio te santificar. Você não precisa que todos gostem de você. Você não precisa que todos entendam sua jornada. Você só precisa andar de mãos dadas com aquele que vê o fim desde o início. Porque quando sua confiança está enraizada em Cristo, o solo das opiniões das pessoas não segura mais suas raízes. E quão doce é, quão libertador é, quando você finalmente percebe que a paz de Deus é mais valiosa que o elogio dos homens. Quão glorioso é quando você descobre que o favor de Deus te levará mais longe que a fama com as pessoas. Que quando Deus abre uma porta, nenhum homem pode fechá-la. E quando Ele fecha uma porta, nenhum homem pode abri-la. Então por que, amado, você ainda está tentando girar a maçaneta de relacionamentos mortos, amizades expiradas e conversas drenantes? Deixe fechar. Deixe permanecer fechado. E confie no Deus que abre melhores. Ele não está apenas te protegendo, Ele está te preparando. Ele não está apenas te mantendo longe de algo. Ele está guardando algo para você. Mas você nunca entrará nesse algo novo se estiver sempre olhando para trás, para o que eles disseram, o que fizeram, o que não fizeram. A mulher de Ló olhou para trás e virou sal. O futuro dela estava à frente, mas seu olhar estava atrás. Não fique paralisado pelo seu passado. Não deixe os fantasmas da rejeição roubarem sua ressurreição. O maior movimento de Deus na sua vida pode começar no momento em que você para de se explicar para pessoas que nunca carregaram sua cruz. Você nunca foi chamado para convencê-los. Você foi chamado para segui-lo. E seguir Jesus nunca foi sobre popularidade. Sempre foi o caminho estreito. Sempre foi o caminho solitário. Mas é o único caminho que leva à vida. É por isso que Jesus disse em Mateus 7, versículos 13 e 14: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então sim, pode parecer que você está andando sozinho. Pode parecer que você é incompreendido, mas você está no caminho certo. Você está no caminho santo. Você está no caminho manchado de sangue que leva à glória. E quando você finalmente alcançar o topo da montanha, você olhará para trás e agradecerá a Deus por não ter deixado as pessoas te pararem, por não ter desistido quando riram, por não ter amaldiçoado quando fofocaram, por ter mantido suas mãos limpas e seu coração puro. E Deus honrou isso. Quero dizer isso com a mais profunda convicção da verdade. Você não é louco por guardar sua paz. Você não está errado por se afastar de conversas tóxicas. Você não é egoísta por escolher a cura em vez da amargura. Isso não é orgulho. Isso é sabedoria. E a sabedoria é a coisa principal. Então, obtenha sabedoria, obtenha entendimento
E em tudo o que você obtiver, obtenha a liberdade das pessoas. Porque aquele que o Filho liberta é verdadeiramente livre. Não apenas livre do pecado, mas livre da vergonha, livre da culpa, livre da tirania da opinião pública, livre de tentar se encaixar em sapatos que nunca foram moldados para o seu chamado. Deus não te chamou para se misturar. Ele te chamou para se destacar. Ele te chamou para ser uma luz em um mundo escuro. E a luz não se desculpa por brilhar. A luz não se apaga porque os outros estão desconfortáveis. A luz apenas brilha. E ao fazer isso, expõe, ilumina e transforma. Então brilhe, filho de Deus, brilhe através do ódio, brilhe através das mentiras, brilhe através dos mal-entendidos, brilhe porque seu Pai no céu se agrada de você. Brilhe porque o Espírito de Deus habita em você. Brilhe porque o mundo precisa do que está em você. E não ouse se desculpar pelo óleo que Deus colocou em sua vida. Não ouse recuar porque alguém não conseguiu lidar com seu crescimento. Não ouse desacelerar para fazer as pessoas inseguras se sentirem confortáveis. Você tem trabalho a fazer. Você tem vidas para tocar. Você tem um evangelho para proclamar. Deixe que eles fiquem incomodados. Deixe que sussurrem. Deixe que tramem. Mas você se levanta. Você adora. Você anda na verdade, porque esta batalha não é sua. Pertence ao Senhor. E agora, amado, deixe-me fechar o círculo desta verdade, não com palavras suaves, mas com um fogo ardente do Espírito do Deus vivo, porque sinto o Espírito Santo dizendo isso a alguém agora mesmo. Você deu lágrimas suficientes para pessoas que nunca conheceram o preço do seu coração. Você entregou sono suficiente ao tormento de opiniões que nunca foram enraizadas no amor. Você carregou o peso do julgamento dos homens por tempo demais. É hora de colocá-lo aos pés do juiz justo. Você não sabe quem você é. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, versículo 21. Você não é uma alma vagante esperando pela permissão do homem para andar em propósito. Você é o instrumento escolhido de Deus. Você é sua obra-prima, criado em Cristo Jesus, para boas obras que Deus preparou de antemão para você fazer. Efésios 2, versículo 10. Você não é definido pela fofoca deles. Você não é limitado pela difamação deles. Você não é confinado pela rejeição deles. Você é libertado pelo sangue, chamado pela graça e capacitado pelo Espírito Santo. Ouça-me agora. Quando Deus marca uma vida, nenhum homem pode desmarcá-la. Quando Deus coloca seu Espírito sobre uma pessoa, não importa quem tente desacreditar. Você pode ser ignorado pelo homem, mas você é coberto pelo Todo-Poderoso, e a sombra do Todo-Poderoso é uma cobertura que mãos humanas não podem remover. Ele é seu refúgio, sua fortaleza, seu Deus em quem você confia. Salmos 91, versículo 2. Então, ande como quem sabe onde está seu abrigo. Fale como quem tem a autoridade do céu em seus pulmões. Permaneça como quem tem uma fundação que não pode ser abalada. É hora de sacudir a poeira do desrespeito deles, sacudir a dor da traição deles, sacudir o ferrão da rejeição. Sacuda, não em sua própria força, mas no poder do Espírito Santo, porque ainda há óleo em sua vida, ainda há fôlego em seus pulmões, ainda há propósito em sua alma, ainda há vitória em seu andar. E isso significa que sua história não acabou, está apenas começando. Deus está te levantando nesta hora, não para ser uma marionete da aprovação das pessoas, mas um pilar da verdade de Deus. E às vezes, a razão pela qual eles estão tão incomodados com você é porque a unção em você expõe a falta neles. Sua presença os convence. Sua paz irrita seus demônios. Sua alegria ofende a amargura deles. Mas não mude para deixá-los confortáveis. Não dilua o fogo que Deus colocou em seu ventre só para que corações mornos se sintam à vontade.
Deixe o fogo queimar. Deixe a verdade rugir. Deixe sua luz brilhar tão intensamente que o inferno trema toda vez que seus pés tocam o chão. A maior arma do inimigo é a distração. Se ele não pode te destruir, ele tentará dividir seu foco. Ele enviará pessoas para puxar sua energia, para drenar sua fé, para despertar ansiedade, para te envolver em discussões que não geram frutos. Mas você é mais sábio agora, você é mais forte agora, você viu a armadilha e não morderá a isca. Você não está respondendo a cada comentário, você não está perseguindo cada crítico, você não está entretendo cada ataque, você está se movendo em silêncio, coberto pela graça, guiado pela verdade e conduzido pela mão do Deus Todo-Poderoso. E aqui está a palavra final para seu coração. Você não está sozinho. Eu sei que às vezes parece que sim. Eu sei que o caminho da obediência pode ser estreito e solitário. Eu sei que o silêncio pode ser ensurdecedor quando a multidão vira as costas. Mas erga seus olhos para os montes. Seu socorro vem do Senhor. Ele anda com você na hora da meia-noite. Ele sussurra paz na tempestade. Ele envia seus anjos para acamparem ao seu redor. Você pode se sentir abandonado, mas o céu está de guarda. Você pode se sentir esquecido, mas a mão que formou as estrelas ainda segura seu nome. Não deixe as pessoas te perturbarem mais. Elas não te chamaram. Elas não te ungiram. Elas não morreram por você. Elas não ressuscitaram por você. Elas não te encheram com um espírito. Então elas não têm poder para definir seu futuro. Isso pertence a Deus. E quando Deus escreve o roteiro, nenhum demônio no inferno pode apagá-lo. Levante-se, guerreiro poderoso. Seque suas lágrimas, endireite sua coroa e fixe seus olhos naquele que começou uma boa obra em você, porque ele a levará à conclusão. Filipenses 1, versículo 6. Isso não é sua derrota, isso é seu avanço. Isso não é seu fim, isso é sua elevação. Deus não terminou, ele está apenas começando. Caminhe, filho de Deus, deixe o mundo falar, deixe os que duvidam sussurrarem. Deixe as multidões se dispersarem, mas você caminha em poder. Você caminha em propósito. Você caminha em paz. E não deixe as pessoas te perturbarem mais, porque o Rei da Glória já falou, e quando ele fala, todas as outras vozes devem se curvar. A mensagem de Billy Graham em "Isso vai te libertar do julgamento das pessoas" é como um sopro de esperança que ressoa profundamente com a alma brasileira, tão cheia de paixão, fé e desejo de viver com autenticidade. No Brasil, onde o calor humano e a conexão emocional moldam nossas relações, também enfrentamos o peso das opiniões alheias. Seja na roda de amigos, no ambiente de trabalho ou até nas redes sociais, muitas vezes nos pegamos tentando agradar a todos, temendo críticas ou buscando validação. A mensagem de Graham nos convida a uma jornada de libertação, ancorada na fé e na verdade divina, e nos ensina lições práticas para viver com liberdade e propósito, sem deixar que o julgamento dos outros apague nossa luz. Ao ouvir essa mensagem, senti meu coração pulsar com uma mistura de alívio e desafio. Como brasileiro, cresci em uma cultura onde a opinião da comunidade importa. Desde criança, aprendemos a valorizar o que os outros pensam, o que vão dizer se eu escolher esse caminho. Ou, será que vão me aceitar se eu for eu mesmo? Essa busca por aprovação pode nos prender em uma gaiola invisível, onde sacrificamos nossos sonhos, nossa paz e até nossa identidade para evitar olhares tortos. Graham, com sua voz firme e cheia de convicção, nos lembra que nossa validação não vem do aplauso humano, mas do amor incondicional de Deus. Ele cita Isaías 54:17, dizendo que nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E isso me tocou profundamente.
Quantas vezes deixei palavras duras ou críticas injustas definirem meu valor? Quantas noites perdi o sono por causa de um comentário maldoso? A verdade é que, ao dar poder às opiniões alheias, entregamos a alegria que Cristo nos deu. O que mais me marcou foi a ideia de que Deus, às vezes, usa a rejeição para nos redirecionar. No Brasil, valorizamos tanto a união que, quando alguém nos vira as costas, sentimos como se fosse um fracasso pessoal. Mas Graham nos mostra que, assim como Jesus enfrentou zombaria e Davi foi menosprezado por seu irmão Eliabe, a rejeição pode ser um sinal de que estamos no caminho certo. Isso me fez refletir sobre momentos em que me senti excluído ou incompreendido. Em vez de carregar essas feridas como correntes, agora vejo que elas foram ferramentas nas mãos de Deus para me fortalecer e me guiar ao meu propósito. Essa perspectiva é libertadora, pois nos ensina a soltar a amargura e abraçar a paz, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece barulhento e caótico. Outra lição poderosa é a importância do silêncio como força. No calor da cultura brasileira, onde muitas vezes respondemos rápido e com emoção, Graham nos desafia a imitar Jesus, que ficou em silêncio diante de Pilatos, Mateus 27:14. Nem toda crítica merece nossa resposta. Nem toda fofoca precisa de nossa defesa. Essa ideia me confrontou, porque, confesso, já gastei energia tentando me explicar para pessoas que nunca estiveram dispostas a entender. Aprendi que, ao escolher o silêncio, não estou me rendendo, mas preservando minha paz e confiando que Deus é meu defensor. Isso é especialmente relevante em um mundo digital, onde as redes sociais amplificam julgamentos e nos tentam a entrar em discussões sem fim. Silenciar não é fraqueza, é sabedoria. A mensagem também me inspirou a perdoar, não por merecimento dos outros, mas por minha própria liberdade. No Brasil, onde a família e os laços são tão centrais, guardar mágoas pode parecer natural, mas isso só nos pesa. Graham cita Romanos 12:19, lembrando que a vingança pertence a Deus. Perdoar não significa esquecer a dor, mas escolher não deixar que ela governe nosso coração. Essa lição é prática. Quando libero quem me feriu, abro espaço para a alegria e as bênçãos que Deus tem para mim. Já experimentei isso ao perdoar um amigo que me magoou. O peso saiu dos meus ombros e minha fé se fortaleceu, porque confiei que Deus cuidaria do resto. Aplicar essas lições no dia a dia exige coragem e fé, valores tão caros à cultura brasileira. Primeiro, decidi ancorar minha identidade em Deus, não nas opiniões. Quando alguém me criticar, vou lembrar de Salmos 118:6. O Senhor está comigo, não temerei. O que pode me fazer o homem mortal? Isso me ajuda a manter a cabeça erguida, não por arrogância, mas por confiança em quem sou em Cristo. Segundo, vou praticar o silêncio estratégico. Em vez de responder a cada provocação, vou orar e entregar a Deus. Terceiro, vou cultivar o perdão como um hábito. Sempre que sentir o rancor surgir, vou me lembrar que minha paz é mais valiosa que minha razão. Por fim, vou viver com ousadia santa, como Graham descreve, sem medo de brilhar, mesmo que isso incomode alguns. No Brasil, onde a alegria e a expressão são tão vibrantes, isso significa ser autêntico, dançar minha própria samba sem me curvar ao que os outros esperam de mim. Essa mensagem também me ensinou a valorizar as temporadas solitárias. No Brasil, onde a coletividade é tão forte, estar sozinho pode parecer estranho. Mas é onde Deus, muitas vezes, fala mais alto. Já passei por momentos assim, sentindo-me isolado, mas agora entendo que eram tempos de preparação. Deus estava me desmamando da necessidade de aprovação e me ensinando a depender dele.
Isso me dá esperança para o futuro. Mesmo que o caminho pareça estreito, sei que estou acompanhado pelo Deus que nunca dorme. Salmos 121, 4. Por fim, a mensagem de Graham reforça que nossa liberdade vem de focar em Deus, não nas pessoas. No Brasil, onde a fé move montanhas, isso é um convite para vivermos com propósito, sem nos distrairmos com o barulho do mundo. Cada vez que escolho não me deixar perturbar, estou declarando que confio no plano de Deus. Essa confiança me faz mais forte, mais leve e mais preparado para cumprir meu chamado, seja na família, no trabalho ou na comunidade. E aí, família, essa mensagem tocou seu coração, como tocou o meu? Então bora espalhar essa verdade? Deixa aquele like maroto para fortalecer o canal, compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa palavra de liberdade e se inscreve com o sininho ligado para não perder nadinha. Nos comentários, quero saber: qual lição você vai aplicar na sua vida hoje? Escreve aqui embaixo. Deixa um amém ou um para a gente sentir sua energia. E fica até o final do próximo vídeo, porque tem uma surpresa que vai te abençoar demais. Vamos juntos viver livres do julgamento e cheios da paz de Deus. Glória a Deus!